Você já se perguntou por que sente um vazio que nada deste mundo consegue preencher? Porque mesmo tentando viver como todo mundo, existe algo dentro de você que incomoda, que chama, que desperta? Talvez você olhe para a sua vida e pense, será que Deus realmente me vê? Será que fui separado para algo maior? Será que sou um escolhido? Mas cuidado, muita gente confunde ser escolhido com fama, posição ou superioridade espiritual. Na Bíblia, os escolhidos quase sempre passaram por dor, rejeição, lutas espirituais e processos difíceis. Os escolhidos não são os perfeitos, são os chamados por Deus para viverem separados deste mundo. E hoje você vai descobrir sinais profundos que podem revelar se existe uma marca espiritual sobre sua vida. Assista até o final, porque um desses sinais pode explicar tudo o que você viveu até hoje. O que significa ser um escolhido? Antes de tudo, precisamos entender uma verdade. Ser escolhido não significa ser melhor que os outros, tá? Na Bíblia, Deus escolhia pessoas improváveis. Moisés tinha medo, Davi era esquecido pela própria família, Jeremias se achava incapaz, Pedro era impulsivo, Paulo perseguia cristãos. Deus não escolhe os mais fortes, ele fortalece os escolhidos. Muitas pessoas pensam, se eu fosse escolhido, minha vida seria perfeita. Mas a realidade é o contrário. Os escolhidos normalmente enfrentam guerras que ninguém entende, porque existe algo espiritual acontecendo ao redor deles. O inimigo tenta parar aquilo que Deus ainda vai usar. E talvez seja exatamente isso que você vive hoje. Você nunca se sentiu totalmente desse mundo. Já teve essa sensação? Um dos primeiros sinais de alguém separado por Deus é sentir que não pertence totalmente ao sistema desse mundo. Mesmo rodeado de pessoas, você se sente diferente. Enquanto muitos acham normal viver no pecado, algo dentro de você incomoda. Enquanto o mundo corre atrás apenas de aparência, dinheiro e prazeres, seu coração sente sede de algo mais profundo. Você tenta ignorar, tenta se encaixar, tenta ser igual aos outros, mas existe uma voz silenciosa dentro de você dizendo: você foi chamado para mais. Isso acontece porque o espírito desperto nunca consegue descansar completamente nas coisas passageiras. E muitas vezes as pessoas ao redor não entendem isso. Elas podem até te chamar de estranho, exagerado, radical, sensível demais, mas talvez o céu esteja apenas te separando. As lutas da sua vida parecem intensas demais. Existe algo curioso na vida dos escolhidos. As batalhas costumam ser maiores, não porque Deus abandonou, mas porque existe propósito. José foi traído pelos irmãos, Jó perdeu tudo, Davi foi perseguido, Jesus foi rejeitado. Grandes chamados normalmente enfrentam grandes processos. Talvez você olhe para trás e perceba, desde cedo enfrentou rejeição, momentos de solidão, crises emocionais, guerras interiores, situações que quase destruíram você, e mesmo assim, você continua de pé. Isso não significa automaticamente que você seja um escolhido, mas pode ser um sinal de que Deus permitiu processos para moldar algo maior em você, porque pessoas usadas por Deus não nascem prontas. Pega essa. Pessoas usadas por Deus não nascem prontas, são quebradas, moldadas e transformadas. Sim. Você sente uma guerra dentro de si? Existe uma batalha silenciosa dentro daqueles que Deus está chamando. Uma parte quer agradar a Deus, outra luta contra desejos da carne. Você erra, se arrepende, tenta mudar, cai novamente e sofre por causa disso. O detalhe é, quem está completamente morto espiritualmente, muitas vezes nem sente culpa. Mas quando existe arrependimento verdadeiro, quando existe tristeza pelo pecado, isso pode revelar que o Espírito Santo está incomodando a sua
consciência. O escolhido não é alguém que nunca cai. É alguém que, mesmo caindo, não consegue viver em paz longe da presença de Deus. Vai pegando esses pontos aí e vai analisando a sua vida, como ela é. Você passou por quebrantamentos. Deus frequentemente quebra antes de usar, porque orgulho não suporta a presença verdadeira de Deus. Talvez existam momentos da sua vida em que tudo desmoronou, pessoas foram embora, planos fracassaram, portas se fecharam e você perguntou: Deus, mas por quê? Mas depois percebeu que aquilo mudou você. Seu coração ficou mais sensível, sua visão mudou, você começou a enxergar a vida de outra forma. O quebrantamento muitas vezes é a escola dos escolhidos, porque Deus prepara o interior antes de revelar o verdadeiro propósito para cada um. Você sente fome espiritual? Outro sinal forte é a fome pela presença de Deus. Mesmo distraído, mesmo distante, às vezes, existe algo que te puxa novamente para Deus. Uma pregação toca você profundamente. Uma oração mexe com sua alma. Um versículo parece falar diretamente com sua vida. Você percebe que nada material consegue preencher totalmente aquele vazio interior, porque existe uma sede espiritual. E quem foi tocado por Deus dificilmente consegue esquecer isso completamente. Vai pegando aí esses sinais para saber se você é um escolhido, tá? O inimigo tenta te parar constantemente. Isso acontece com você? Muitas pessoas vivem normalmente no pecado sem qualquer preocupação espiritual, mas algumas enfrentam ataques constantes, desânimo extremo, vícios, confusão mental, pensamentos destrutivos, medos intensos, sensação de peso espiritual. Mas por quê? Porque existe uma guerra invisível. Quanto maior o propósito, maior costuma ser a tentativa de destruição. O inimigo tenta fazer você desistir antes mesmo de descobrir quem poderia se tornar em Deus. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado, desanimado, pensando em parar, mas ainda existe algo dentro de você resistindo. Deus usa pessoas e situações para falar com você, para falar com a gente. Deus usa. Vamos ver. Já aconteceu de ouvir uma mensagem que parecia feita exatamente para a sua vida, para aquela situação de momento sua? Ou alguém falar algo que tocou profundamente o seu coração? Muitos escolhidos passam por isso constantemente. Deus usa circunstâncias, palavras e momentos para despertar quem está dormindo espiritualmente. Às vezes você tenta fugir, mas as mensagens continuam aparecendo. É como se Deus estivesse chamando a sua atenção repetidamente. Isso já aconteceu com você? Porque o céu não desiste facilmente dos seus, tá? Os céus não desistem facilmente daqueles que foram separados para reinar naquele grande dia. Ser escolhido não garante salvação automática. Preste atenção, porque isso aqui é algo sério, importante e gera muitos debates, tá? Ser escolhido não garante salvação automática. Aqui existe uma verdade muito importante. Como eu já disse, muitos são chamados, mas poucos permanecem. Não adianta sentir sinais espirituais e continuar vivendo sem transformação. Entendeu? Judas caminhou com Jesus e mesmo assim se perdeu. É um bom exemplo para aqueles que acham que se sentem escolhidos, não precisa fazer mais nada. Ah, eu creio, eu tenho fé, não preciso fazer mais nada. Mas aqueles que têm fé, aí sim é que os seus caminhos devem ser na retidão, tá bom? Ser escolhido exige renúncia, obediência, perseverança. A vida cristã não é emoção momentânea, é decisão diária. Por isso, a grande pergunta não é apenas: sou escolhido? Mas estou respondendo ao chamado de Deus? Como responder ao chamado de Deus? Preste atenção.
Se você acredita que Deus está falando com você, existem passos importantes. Preste bastante atenção. Busque a Deus de verdade. É o primeiro ponto, tá? Não apenas religião, não apenas aparência. Crie intimidade com Deus em oração. Segundo ponto, leia a Bíblia. Ler a Bíblia é extremamente importante, porque é através da palavra que Deus fortalece, tá? Que Deus te fortalece e te direciona, faz com que você tome as melhores decisões para a sua vida cristã, certo? Terceiro ponto, se afaste de tudo aquilo que te afaste de Deus. Se você percebe que aquilo ali não é legal para a sua comunhão com Deus, afaste-se. Existem ambientes, hábitos e companhias que enfraquecem você espiritualmente. Nem tudo que parece normal faz bem para a sua alma. O quarto ponto, arrependa-se sinceramente. Arrependimento não é apenas sentir culpa de algo que você cometeu ali, um deslize, tá? Arrependimento verdadeiro não é aquele sentimento de culpa, é desejar mudança, é reconhecer que errou e buscar forças para que você não cometa mais tal coisa. Quinto ponto, permaneça mesmo nas lutas, permaneça firme mesmo nas lutas. Os escolhidos são provados, mas não devem desistir. Clímax emocional. Talvez agora você esteja percebendo algo. Talvez as dores que viveu, as batalhas internas, a sensação de não pertencer ao mundo, o vazio espiritual, tudo isso não seja coincidência, tá? Talvez tudo isso não seja coincidência. Talvez Deus esteja chamando você há muito e muito tempo. E enquanto muitos ignoram, você sente, porque existe algo dentro da sua alma que ainda responde à voz de Deus. Mas atenção, tá? Preste bastante atenção. O chamado não dura para sempre, tá? Se você escutou o chamado, se você sentiu o chamado, lembre-se de ser obediente, porque ele não dura para sempre. Existe um momento de responder. Agora preste atenção. Ser escolhido não é carregar um título, certo? É carregar uma responsabilidade espiritual. É entender que Deus não procura perfeitos, procura corações disponíveis à obediência para com Deus. Talvez você tenha chorado, escondido. Talvez ninguém entenda suas guerras. Talvez até você tenha pensado em desistir. Mas Deus vê aquilo que ninguém vê, tá? Lembre-se que Deus é o único que consegue entender as suas dores, os seus pensamentos, as suas batalhas, as suas guerras. Deus vê tudo aquilo que as outras pessoas não vê. Fique tranquilo, o seu compromisso é com Deus. E pode ser que o céu esteja preparando algo muito maior do que você imagina. A pergunta final é, prepare-se para a pergunta final do vídeo. Quando Deus chamar, você terá coragem de responder? Essa é a grande pergunta. Seja obediente ao chamado de Deus. Isso vai provar que você também é um escolhido.